A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Obrigado, equipe de louvor. Eu gostei desse finalzinho, parecia que estava todo mundo cochichando, né? Finalzinho da música, né, João? Tava tão alto, a gente estava tentando lá e ficou bem. Parecia que a gente não queria fazer barulho. Bom, pessoal, como sempre, eu falo isso, é um prazer e um privilégio para mim poder estar aqui com vocês, cultuando o Senhor, adorando o nosso Deus. Hoje é nosso segundo culto, né, deste ano, e o culto em que a gente vai começar um estudo no livro de Ruth. Alguém já leu o livro de Ruth? Facinho, né? Entendeu? Semana aí foi fazer a devocional, já aproveitou e fez em Ruth. Livro de Ruth. Abram suas Bíblias então, por favor. Livro de Ruth. Rodrigo, eu não sei onde que tá. Tá depois de Juízes e antes de primeiro livro de Samuel. Antigo Testamento. Livro de Ruth. E a gente vai trabalhar ao longo desse ano o livro todo. Então, eu desafio cada um de vocês a tentar vir sempre no terceiro sábado. Não faltar, não perder, né? Eu quero reiterar aquela importância da gente participar. Os nossos encontros já não são semanais para te dar sábados de folga, para você fazer também outras coisas, as suas coisas, a sua correria do dia a dia. Então, priorizem estar aqui, né, no terceiro sábado, para que a gente possa estudar esse livro juntos e cantar, adorar o Senhor, orar também. Muito bom, muito bem. Então, antes da gente ler o texto, de começar, eu preciso dar para vocês um panorama, né? Esse livro entra nos livros narrativos do Antigo Testamento, e muito embora ele seja o livro de Ruth, não foi Ruth quem escreveu o livro. E é sobre isso que a gente vai começar falando aqui. A tradição judaica diz que a autoria do livro é de Samuel. E Samuel escreveu o livro de Ruth, pelo fato dele ter sido o último juiz e parcialmente contemporâneo a Davi. Mas o que tem a ver Davi? Tem a ver que no finalzinho de Ruth, no capítulo 4, tem uma breve genealogia que chega em Davi. Então quem escreveu já tinha essa noção dessa genealogia até Davi. Então, eles atribuem a Samuel. Entretanto, isso é pouco provável, uma vez que exigiria que Samuel tivesse escrito esse livro no período em que Davi viveu como fugitivo. Porque o período em que Samuel esteve vivo, quando Davi era rei, foi o período que Davi só fugiu praticamente o tempo todo de Saul. Então, ele escreveria um livro que iria mostrar a descendência do rei vindo de uma mulher estrangeira no momento em que ele está sendo perseguido. Isso seria pouquíssimo provável. E não seria uma boa ocasião para incluir, então, né, essa mulher estrangeira na genealogia de um aspirante ao trono. E pensando que esse escritor teve acesso a essa história, é uma história da genealogia real. Porque vai mostrar a bisavó de Davi, que era Ruth. Né? É uma história particular. Alguns estudiosos atribuem a autoria a algum estudioso ou algum escriba do próprio Palácio Real. Mas não se sabe ao certo quem escreveu, né? O fato é que é provável que ele tenha sido escrito entre 980 e 1000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque Salomão ainda não havia reinado. Porque a genealogia do final de Ruth termina em Davi. Se Salomão já tivesse sido rei, um período posterior, provavelmente ele teria sido incluído naquela genealogia. E não é o caso aqui. Então, bom, resumindo, a gente não sabe quem é o autor e a data provavelmente foi no auge do reinado de Davi. Só isso que a gente sabe. O contexto em si, então, quando foi escrito e quem a gente não tem certeza, mas o contexto a gente sabe. O próprio livro fala no comecinho. A história de Ruth se passa no tempo de Juízes. Achei muito, muito legal isso, falei para o pastor, porque eu já tinha decidido fazer a exposição do livro de Ruth com vocês. E depois que eu descobri que o pastor ia fazer a exposição de Juízes, né, e coincidiu muito, porque é o mesmo período aqui, que se passa entre provavelmente 1050 e 1300 a.C. Período entre
a morte de Josué, descrito em Juízes 1:1, e a coroação de Saul como o primeiro rei. Então, o último juiz e o primeiro rei. Desculpa, Josué, no comecinho do livro de Juízes, e o primeiro rei, Saul. Dá esse período de uns 250 anos. Foi dentro desse espaço. Mas o fato é que o período é marcado por um caos moral, social e religioso. O período estava muito difícil. O povo de Deus já estava na terra prometida, mas esquecia frequentemente de quem os havia levado para lá. E aí entra naquele ciclo, né? Ciclo vicioso, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas o povo professava ser o povo de Deus, a gente é o povo de Deus, do Deus de Israel. Mas eles viviam todo dia como se Deus não existisse. Eu sou o povo dele, mas eu ajo como se ele não existisse. Um refrão famoso do livro de Juízes, e o pastor já colocou isso aqui, todos os domingos aí que ele está pregando em Juízes. Cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. É o que tem que gravar de Juízes, e é o que se passava nesse tempo. Cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. E em meio a toda essa confusão, o autor do livro de Ruth pinça uma história desse contexto. Uma história regada de amor, de drama, de amizade, de redenção. Há quem diga que o livro de Ruth, na estrutura literária, é o livro mais belo das Escrituras, do ponto de vista como uma narrativa de uma história. Eles chamam esse gênero literário de novela, que seria um drama curto, né? E é muito belo mesmo. Então, vamos ler aqui o texto? Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. Nós leremos hoje, trabalharemos hoje do versículo 1 ao versículo 5 somente. Eu vou ler aqui então na NAA. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar? Pai Santo, bendito Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da sua santa palavra, e o nosso desejo, a nossa expectativa é que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, fale conosco, fale poderosamente conosco, nos ensine, e que essa palavra aprendida esta noite não seja para mero conhecimento, mas que seja aplicada no nosso coração, para que a nossa vida seja transformada por meio da sua palavra, Deus. É o que nós te pedimos, esvazia minha mente e o meu coração de tudo que não vem do Senhor, e que seja somente a sua palavra falando com cada um de nós aqui. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Ruth começa nos contando a história de um homem, sua mulher e os seus 2 filhos. Uma família comum de Belém de Judá, vivendo em um momento difícil para toda a nação de Israel. Um momento que o povo não tinha um governo centralizado. Enfrentavam diversas batalhas internamente entre eles e batalhas com outros povos externos. Mas eles queriam viver a semelhança dos outros povos. Como? Com um rei que os governasse. Deus queria ser o rei deles, uma teocracia, Deus diretamente reinando sobre o povo. O povo não quer um Deus rei, eles querem um rei Deus. E Deus levanta juízes para cuidar da vida deles, para abençoá-los ali, e isso vai virando um ciclo. E a história é conhecida por esse círculo vicioso. O povo desobedece o Senhor, vivendo de maneira obstinada. Aí, quando começam a sofrer as guerras e as opressões dos inimigos, aí clamam por socorro.
O Senhor levanta juízes para socorrê-los, a situação é resolvida, apaziguada, o povo de Deus de novo é guiado por um caminho bom, de paz, de tranquilidade, mas quando esse juiz morre de novo, o povo volta novamente a seus maus caminhos. E o livro de Juízes todo é esse círculo. Obedece, opressão vem, clama ao Senhor, o Senhor socorre, vivem em paz, o juiz morre, eles desobedecem, e é um círculo vicioso. Isso não acaba nunca. Só que nesse contexto do livro de Ruth, somado a esse círculo vicioso, houve também um detalhe: escassez de alimentos. A fome bateu às portas de Israel. A fome não era algo incomum a este povo. Basta lembrar que Abraão já tinha passado por isso em Gênesis 12. Isaac passou também por isso em Gênesis 26. Além de Jacó, que também não foi poupado em Gênesis 46. A fome, por vezes, era utilizada como um instrumento de Deus para chamar a atenção do povo para si. E o irônico nesse texto é que o nome da cidade que fala que teve fome é Belém de Judá. E Belém, no hebraico, é Betlehem, que é casa de pão, literalmente. E aqui é irônico, porque a casa de pão estava sem pão. Belém era o maior celeiro de Israel. Era conhecido de longe pela fartura de trigo, cevada, azeitonas, amêndoas e uvas. E agora estava sem comida. Nem sempre as dificuldades que nós passamos, queridos, são consequência direta de pecados que nós cometemos. Nós já falamos sobre isso. Mas nesse caso, é bem provável que essa fome também esteja associada a uma desobediência do povo. Pois em Deuteronômio 28, quando Deus faz o pacto com o povo de Israel, ele fala assim, se vocês me obedecerem e fizerem isso, ele fala, eu vou fazer isso, as bênçãos que ele vai dar. Mas se vocês desobedecerem, vai acontecer isso. É um pacto. Deus fala, eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês. Como todo pacto. Mas se desobedecessem, teriam que lidar com essas maldições. E a fome era uma delas. Isso está escrito em Deuteronômio 28. Diante desse cenário preocupante, então, Elimeleque parece se esquecer dos benefícios da obediência ao pacto. E toma a decisão de deixar a terra prometida. A terra da aliança. Deixar o seu povo para buscar alimento em terras estrangeiras. Para se aventurar em meio aos moabitas, um povo declaradamente inimigo de Israel. Não era novidade. Eles eram inimigos de Israel. E a intenção, gravem essa palavra, a intenção de Elimeleque parece louvável. Eu vou preservar minha família dessa terrível fome, por um tempo, e depois eu volto para casa. Então, eu vou até Moabe, vai ter comida, eu vou preservar a minha família íntegra lá, e quando tudo isso passar, eu volto. Mas será que as boas intenções bastavam? E aí eu pergunto a vocês, será que nós hoje vivemos tempos muito diferentes do que talvez eles viviam no tempo de Juízes? Tá, hoje tem o avanço tecnológico, a nossa rotina é extremamente diferente do que era a rotina deles. As nossas prioridades mudaram, as coisas mudaram. A tecnologia entrou de um jeito avassalador e tudo mudou. Hoje a gente transmite pela internet um evento aqui e a gente pode assistir depois. Mas eu fico me pensando se tem uma coisa que não mudou. O nosso coração, que vez por outra nos direciona às más escolhas. Ele continua o mesmo. A tecnologia está aqui, o tempo é totalmente diferente. Mas o nosso coração diante de Deus e diante das pessoas continua igual o coração daquele povo naquele tempo. Podemos não enfrentar fome, como descrita no livro de Ruth. Mas será que dificuldades que enfrentamos diariamente não têm nos impulsionado a escolhas precipitadas?
Quantas decisões você tem que tomar todos os dias? Ah, Rodrigo, talvez não muitas ainda. Mas a vida adulta vai chegar. Ou já chegou. Ou está chegando devagarzinho. Será, queridos, que na prática nós não temos abandonado a terra prometida, procurando resolver os nossos próprios dilemas, à nossa própria maneira? O povo de Israel fazia assim: eu quero um rei que me direcione, mas no final das contas, eu quero tomar as minhas próprias decisões. E a gente com Deus hoje parece algo muito parecido disso. Eu adoro a Deus, eu busco a Deus, eu amo a Deus, mas olha, no dia a dia, Senhor, deixa comigo. Será que não temos nos afastado da aliança com Cristo ao tomar decisões difíceis, ainda que com boas intenções? Mas digo, eu fiz na melhor das intenções. Será que as brigas, os divórcios, as confusões, os problemas das mais variados tipos que nós temos visto por aí, não são fruto de cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos? Parece diferente esse refrão? Esse refrão poderia ser aplicado no nosso dia a dia hoje? Na nossa vida, no nosso mundo, no nosso país? Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Você já viu o Congresso Nacional? O cara levanta uma lebre lá, uma lei, tem 20 opiniões diferentes. Sabe por quê? Porque cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Mas nesse contexto, queridos, de Elimeleque, ele segue seu caminho e faz o que parecia certo aos seus olhos. Ele cruza as fronteiras de Moabe, região que ficava do outro lado do Mar Morto, local de terras baixas e férteis, provavelmente onde havia boas colheitas. É óbvio, ele vai sair do lugar de fome, ele vai procurar um lugar que tem comida. E o texto diz assim, vamos lá de novo. Verso 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo. Foi morar por... Alguém tem uma tradução diferente disso? Tá lá, Léo. Foi morar na terra de Moabe. Alguma versão vai falar foi habitar ali. O fato é que o foi morar por algum tempo, aqui traduzido na minha versão, no hebraico é uma palavrinha chamada gur, que seria mais bem traduzida por peregrinar, por viver como um estrangeiro. É algo passageiro, é uma visita. Eu vou só passar um tempo. Talvez Elimeleque tenha pensado, é só por um tempo, só uma peregrinação. Assim que as coisas melhorarem, eu volto para minha terra. Eu volto para o Senhor. Mas digo, ele saiu, mudou de terra, ele não abandonou o Senhor. Como não? Não se enganem, em Moabe não havia culto ao Deus de Israel. E naquele tempo, o distanciamento da terra e do povo era necessariamente um distanciamento de Deus. Hoje para nós pode não ser, porque a gente adora o Senhor em espírito e em verdade. Naquele tempo eles adoravam o Senhor no tabernáculo e depois no templo. Então se distanciar do povo aonde o tabernáculo estava instituído, era se distanciar do próprio Deus. Elimeleque fala, eu vou resolver o meu problema da minha maneira. E aí você vai me perguntar, mas Rodrigo, você queria que Elimeleque deixasse sua família passar fome? Você está pensando isso, eu tenho certeza. O que ele ia fazer? Estava com fome. Será que ele errou ao tomar a atitude de sair, se aventurar para prover para sua própria família? Afinal, não seria negligência de sua parte se não o fizesse? Há inclusive um debate acerca dessa decisão de Elimeleque, não é unânime. Alguns pensam que ele foi um homem corajoso, não hesitou em se arriscar para prover para sua família. Imaginam essa história bíblica como uma daquelas que nós estamos acostumados a ver nos filmes hollywoodianos, de heróis improváveis que arriscam suas vidas pelo bem comum. Uma história de superação, de pessoas que surgem do nada entre as maiores dificuldades e superam e vencem. Mas outros, assim como eu, pensam diferente. Pensam que Elimeleque tomou uma decisão errada. Pois será que se ele ficasse mais um pouco confiando no Senhor, lá em Belém, ele iria de fato passar fome?
Eu acho que não. Mais adiante, no verso 21, leia Ruth 1, 21. Ainda no mesmo capítulo. Foi assim... Cadê? Palavras de Noemi. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Em outra versão fala, ditosa eu parti, ou cheia eu parti. Queridos, quando Noemi volta depois, lá na frente a gente vai ver, haviam terras de Elimeleque a serem resgatadas. Essa família não era pobre. Essa família não era pobre. Outra coisa, nós não vemos no próprio livro de Juízes, quando isso tudo se passa, um deslocamento massivo do povo de Israel para outros lugares buscar comida. De fato, houve uma fome aqui, mas que fome era essa? E aqui, algumas perguntas a gente tem que pensar. Elimeleque estava fugindo da fome, de fato, ou da possibilidade da fome? Porque se ele parte cheio, a fome não tinha chegado na casa dele ainda. Deu para entender? Ele não partiu vazio, ele partiu cheio. Elimeleque estava querendo suprir a família ou manter suas posses? Não sei, a gente não sabe. Mas o cerne da questão aqui é que Elimeleque não confiou na providência do Deus que os havia levado até Canaã. Sua preocupação frente à possibilidade da crise o abalou e levou ele a se distanciar do seu Deus. E é curioso aqui de novo a questão do nome. O nome de Elimeleque no hebraico é Elimelech, que é meu Deus é rei. Aquele cujo nome é meu Deus é rei, não confiou que o seu Deus rei lhe supriria dentro da própria terra que ele havia prometido. Deu para entender aqui? E aí eu pergunto para cada um de nós, para mim e para vocês essa noite. Qual a fome, entre aspas, que tem levado você a tomar as rédeas da situação da sua vida e deixar de esperar na providência do Senhor? Senhor, pode deixar que daqui eu assumo. Senhor, daqui deixa comigo. Quais as dificuldades têm te afastado do Senhor? Aos poucos. É um problema que vem e você vai cada dia ficando mais distante do Senhor. Seria o vestibular que você não passou? A universidade que você não consegue terminar logo o curso? O namoro que parece não dar certo? O casamento que não chega nunca? Seriam sérios problemas de saúde que muitas vezes a gente tem enfrentado? Ou aquela desesperança que suga todo o nosso vigor? A verdade, queridos, é que somos por natureza pecadores. E a nossa tendência natural é reagir pecaminosamente quando as coisas não vão bem como achamos que deveriam ir. Você gosta de ter um plano seu frustrado? Eu não gosto. E você quer saber como que eu reajo? Pergunta para a Rebeca. Eu fico nervoso. A gente não quer saber de ter um plano que você pensou direitinho, frustrado. Mas o que deve nos confortar frente a isso é o fato de que nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco e toda a nossa confiança deve ser nele. Toda a nossa esperança deve ser nele. Todo o nosso empenho de vida deve ser em agradar a ele. Toda a nossa preocupação da vida deve ser glorificar a ele. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E Elimeleque claramente se apoia no seu entendimento. Moab tem comida, eu vou para lá. Mas continuando, o verso 2 diz assim: este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Seus filhos se chamavam Malom e Quilion.
eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. É difícil, às vezes, a gente só passar o olho no texto em português, quando, infelizmente, muitas vezes a gente não conhece o idioma lá da escrita original, para pegar algumas nuances. Por exemplo, quando o texto fala, e ficaram ali, já é outra palavra diferente daquela que eu acabei de falar, que eles foram morar lá. Então perceba, eles saem de Belém para ir peregrinar. Eu vou passar um tempo, eu só vou pegar comida. Daqui a pouco eu volto. Aqui já mudou a palavra. Já é da palavra raiá, que é de tornou, ocorreu, ser, estar. É uma palavra muito ampla. Mas com a ideia de agora ele não só foi peregrinar, agora ele se estabeleceu. A palavra tem essa ideia de permanência, estabelecimento. Se o objetivo inicial era só uma passagem em busca de suprimentos, a busca de cuidar temporariamente de seus problemas, parece que aos poucos eles foram se estabelecendo naquele lugar, distantes do Senhor. E hoje para nós, como cristãos, nós não temos uma promessa de Deus para nós quanto uma terra. O meu povo, o povo de Deus, vai ficar na terra A ou B. Não tem. Nenhum local. Queridos, se quiser buscar o Senhor, Bento Figueiredo 55, esse aqui é o lugar. Não tem. Como eu disse, hoje é em espírito e em verdade. Não há local específico. Não há terra específica do povo. No entanto, por vezes, nós damos as nossas escapadinhas para nos aventurar no mundo. Pensamos assim, eu vou cometer esse pecado aqui, mas Senhor, é rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Só que aquele por um pouco de tempo, você não volta mais. Logo eu volto para a igreja, Senhor, eu estou distante, eu sei. Mas é por um tempo. Logo eu volto à comunhão dos meus irmãos, Senhor. Quando menos esperamos, nos vemos totalmente, como Elimeleque, estabelecidos no mundo. Deu para entender a nuance do ficaram ali em Moabe? Eles se estabeleceram ali. E nós nos vemos muitas vezes envolvidos em nossos pecados. E envolvidos nas consequências sérias dos nossos pecados. E das nossas más escolhas. Mas o texto segue, queridos. E no verso 3, a história continua. Diz assim, algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Queridos, o autor aqui, ele não nos poupa de um baque. Sem mais nem menos, ele fala, Elimeleque morreu. Ele não se preocupa em nos preparar, olha, ele ficou doente, ou olha, aconteceu isso. Ele fala, Elimeleque morreu. Nem o contexto em que essa morte aconteceu a gente não sabe. Mas isso agora talvez não nos importe. O fato é que Noemi se vê sozinha com os 2 filhos em terra estrangeira. Longe de casa, longe dos parentes, longe da terra, longe dos benefícios do pacto com Deus. Mas a vida continua, não é mesmo? Não é assim que a gente diz hoje? Vida que segue, como nós dizemos. Então pensamos inicialmente, talvez um de seus filhos, então agora o pai morreu, ordene essa volta até a terra prometida. Mãe, acho que o pai se equivocou, acho que não vai dar certo, viemos, o negócio já pegou, o pai morreu, vamos embora, vamos voltar para nossa terra, para o nosso povo. E é isso que acontece? Continua o verso 4. Estes, os filhos, casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Não, eles não voltaram para a terra.
Eles não chamaram a atenção da mãe e falaram: mãe, tá dando tudo errado nessa terra estrangeira. Vamos voltar para casa. Não, eles se casam com mulheres moabitas. O que do ponto de vista do pacto já era um tremendo equívoco. Pois Deus havia dado o mandamento de que não se casassem com mulheres estrangeiras em Deuteronômio 7. Pois possivelmente, quando houvesse esse relacionamento com mulheres estrangeiras, eles adorariam outros deuses, os deuses estrangeiros. E Deus estava poupando o seu povo da idolatria. Mas Malom e Quilion se casam com Ruth e Orfa, respectivamente. E o texto diz de novo: ficaram ali. Olha a expressãozinha lá. Por 10 anos. Ah, Rodrigo, essa você acabou de falar, é aquela palavra de permanecer. Não, é outra palavra. É a palavrinha derivada da palavra no hebraico yashav, que é de se assentar. Agora é um estabelecimento completo. Eu não vivo mais como estrangeiro. Agora eu me sinto em casa em Moabe. Eu casei com mulheres moabitas. Deu para entender a ideia? E para você pegar o paralelo que eu quero trazer dessas palavrinhas, tem um propósito. Abra sua Bíblia em Salmo 1. Perceba o que acontece em Salmo 1. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há alguma semelhança ao que aconteceu lá? Vou ler de novo. Bem-aventurado o que não anda no caminho, no conselho dos ímpios. Eu não posso nem passar, nem peregrinar pelo caminho do ímpio. E também não se detém. Eu não paro aqui no caminho do ímpio. Eu não só não passo, muito menos eu me estabeleço ali. E por fim, não se assenta na roda dos escarnecedores. Deu para entender a progressão pecaminosa? O pecado, queridos, eu já falei isso para vocês, nunca começa no pior pecado. Você não começa sentando com o escarnecedor para escarnecer de Deus. Você começa só andando no caminho do ímpio. É de leve. É só uma peregrinação. E aí quando a gente olha isso e volta para Ruth, a progressão é semelhante. A última palavra é a mesma, o do se assentar. As outras não, mas trazem a mesma ideia. Eu vou peregrinar, eu me estabeleço, agora não, agora eu me sinto em casa. Eu estou dentro, eu sou um moabita quase. Eu estou parafraseando, obviamente, mas é como se fosse isso. Percebam que as más escolhas que nós tomamos vão nos envolvendo e nos levando cada dia mais distante do Senhor. Eu vou somente visitar, depois eu me estabeleço, agora eu me assento e fico aqui. E eles decidem, não, agora eu não volto mais, eu casei aqui. Vou ficar aqui. Queridos, mas como se tudo isso não bastasse, Rodrigo, já está difícil a história, mas não para aí. Verso 5. Outro golpe duro. Morrem também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Queridos, essa mulher fica desamparada. O resultado de uma escolha errada e de uma obstinação de Elimeleque lá atrás, agora é desastroso. Não se enganem, más escolhas vão gerar más resultados, más consequências. O próprio Paulo diz em Gálatas 6:7, o que plantarmos também colheremos. A lei da semeadura. Querido, você não vai fazer uma escolha errada e no final, como se diz, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Muitas vezes não vai. Pode acontecer pela graça, pelo amor e pela bondade de Deus. Mas via de regra não vai dar certo. O pecado nunca é estéril.
ele geralmente traz consigo sérias consequências. Elimeleque insistiu em ir para Moabe. E a sua escolha está trazendo consequências. Ele nem está mais lá, mas as consequências continuam aparecendo. Aquela viagem que deveria ser a resolução de um problema, tornou-se um problema ainda mais sério. A escolha que deveria proteger a família da fome, agora expõe a família a uma situação deplorável. A família agora é Noemi e suas 2 noras. Mas graças ao nosso Deus soberano, essa história não terminaria ali. Deus estava no controle de tudo, trabalhando como sempre, em cada detalhe daquela história. E aí eu quero trazer aqui uma frase que eu gosto muito do pastor Emílio Garófalo Neto, reverendo da Igreja Presbiteriana. Ele diz assim, né? Que daquela casa de pão, que até então estava sem pão, o futuro traria aquele que é o pão da vida, Cristo Jesus, a cidade de Belém de Judá. E possamos, queridos, confiar as nossas vidas a Cristo. Que nenhuma necessidade, dificuldade, tribulação possa tirar de nós a confiança no Senhor. Pois o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, fez sair água de pedra, fez chover pão do céu, destruiu nações inteiras, curou pessoas, ressuscitou pessoas, enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o Deus que tem cuidado de mim e de você até aqui. Amém? E que esta confiança não nos acomode, mas que possamos tomar decisões acertadas todos os dias, de acordo com a vontade de Deus. Queridos, deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente, crente, muitas vezes, quer tanto fazer a vontade de Deus e saber que Deus sopre a vontade dele específica no nosso ouvido, que a gente, por vezes, não toma decisão nenhuma. Queridos, muitas vezes Deus não vai soprar especificamente no seu ouvido, mas Ele deixou a palavra dele como guia. Por isso, leia, conheça, estude, medite. Medite. De novo, medite, pense nisso. Uma vez a Vitória me perguntou assim para mim, faz até tempo, acho que ela nem lembra. Como é que você faz para tentar manter ali durante o dia na rotina e não ser engolido pela rotina e de alguma forma permanecer firme no Senhor? Eu falei assim, é ter a palavra do Senhor na mente. Em que sentido? Pode ser um verso, mas ele tem que ficar martelando na sua mente. Eu estou no serviço, trabalhando, pensando naquele estoque, pensando naquele material, naquela peça, naquela venda, naquele paciente, mas a palavra do Senhor está aqui. Como dizia o salmista, escondi tua palavra em meu coração, para que eu não peque contra ti. Ou a Rebeca vai me corrigir, entesourei, a palavra, entesourei a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não peque contra ti. Queridos, que possamos não tomar decisões que nos afastem do Senhor. Que possamos não tomar decisões que nos afastem da igreja do Senhor, o povo de Deus reunido. Que possamos não tomar decisões que nos levem a esse círculo vicioso do pecado. E a gente peca, e a gente clama por socorro. Não, e a gente peca e a gente sofre a consequência do pecado, aí a gente clama por socorro, aí Deus socorre, derrama a sua graça sobre nós, aí você fala, então agora está tudo bem, eu vou pecar de novo. Vamos romper esse círculo vicioso. Como? Agarrados à cruz de Cristo. A Rebeca sempre usa esse jargão aí e fala assim, se você não estiver agarrado na cruz de Cristo, meu amigo, não vai dar certo. O quê? Nada vai dar certo para você. Em nenhum sentido. O crente só pode alcançar a sabedoria se ele estiver agarrado à cruz de Cristo. O crente só pode desfrutar da verdadeira felicidade
se ele tiver agarrado à cruz de Cristo. Quando, Rodrigo? Uma vez por semana? Todos os dias. Medite na palavra do Senhor. Não tome decisões que gerem mau testemunho para a igreja, próprio Deus. Não tome decisões que nos roube a identidade de imitadores de Cristo. Sabe quando aquela pessoa olha para você e pensa, pô, mas aquele cara ali é crente? Pense nas decisões. As pessoas estão olhando para nós o tempo todo. Por fim, queridos, após tantos anos, com a palavra de Deus disponível, essa palavra a gente tem disponível há pelo menos 2000 anos. Tá bom, toda completa, bonitinha assim, talvez menos, 1600 anos. Editada, impressa, bonitinha, tá bom, talvez uns 300 anos. No português, 100 anos, que seja, não sei. Mas há muito tempo, a palavra de Deus foi deixada para nós. Desde que Cristo viveu, morreu e ressuscitou por nós. Nós já deveríamos ter aprendido, então, que histórias difíceis podem terminar em glória. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor.